Obrigado, Martina, por aceitar fazer a mediação dessa última parte, né, nosso último bloco da sessão da tarde. Sessão da tarde, né? Sessão da Globo. Arquivos legais. Eu que agradeço o convite para mediar essa mesa virtual, ainda mais para falar de uns trabalhos tão interessantes. Dei uma lida nos resumos, estou muito curiosa. Sim. A gente já pode começar, então? Sim, a gente já pode começar. Então, estou vendo que a Letícia já está aí. Depois tem a Luciane Vital, estou vendo ali também. Está aí também. A Isabel está aí. A Isabel está ali, estou vendo ela também. A Ana Cristina. Estou aqui também. Também está aí, isso. Aí a gente vai colocar ao final, né, depois dessas apresentações, a da Mabel, que estava no bloco anterior, mas ela não pôde estar presente. Tá? Então, Martina, fique à vontade. Muito obrigada. Bom, gente, então vamos dar início ao terceiro bloco do evento. Queria reforçar que cada palestrante vai ter 15 minutos para poder apresentar o seu trabalho. E quem estiver assistindo pode fazer perguntas no chat ou abrir o microfone quando for o momento, né? O final das apresentações. Também quero dizer que as apresentações vão ser gravadas e depois elas vão ser colocadas no YouTube. Então, por favor, vamos manter os microfones fechados e abrir no momento certo. Hoje a gente vai começar com a Letícia Nedel, que vai falar sobre o trabalho intitulado A Propósito de Arquivos e Legados Familiares, a correspondência entre Alzira Vargas do Amaral Peixoto e Pink Weiner. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, Martina. Obrigada a todo mundo que está assistindo, e especialmente aos organizadores, que eu parabenizo, e também a quem eu agradeço pela oportunidade aqui de ouvir e de contar a história sobre arquivos, né? Enfim, meu trabalho é, então, sobre essa correspondência, e eu passei por ela, assim, casualmente, quando eu trabalhava com a documentação da Alzira Vargas do Amaral Peixoto, e resolvi retomá-la recentemente como objeto de reflexão. Os arquivos, né, independente das suas tipologias, eles são artefatos culturais que têm uma historicidade própria e que merecem ser incorporada à crítica documental realizada pela pesquisa histórica. Dito de outra forma, a crítica documental procedida pelos historiadores deveria, idealmente, abarcar os processos de constituição, de preservação e uso dos documentos integrados ao corpus da pesquisa. Buscar a autorreflexividade do conhecimento produzido por meio dos arquivos supõe uma compreensão mais ampla da contextualidade dos registros que servem às análises. Enquanto artefatos materiais, antes deles se constituírem como fontes, os documentos arquivados são, nas palavras de Eric Ketelaar, vetores de relações sociais. E é quase uma obviedade a gente dizer, né, que os gestos de preservação não perdem de vista o fato de que os arquivos, durando mais do que as vidas humanas, podem atuar como suportes de memória. Ou seja, a guarda e a preservação documental permite agir sobre as formas de interação do presente com o passado. E isso pode ser analisado em contextos socioculturais precisos. Nesse viés, os arquivos pessoais são um objeto privilegiado de reflexão sobre a negociação dos limites entre o público e o privado, sobretudo no universo social das elites, que é o que eu estou enfocando aqui, para quem a transmissão documental de arquivos supõe a atribuição de um sentido histórico às experiências pessoais. Pode passar. Vou falar um pouco das cartas, né? Então, entrando no universo empírico aqui da pesquisa, o meu trabalho destaca do arquivo pessoal de Alzira Vargas do Amaral Peixoto, depositado no CPDOC, um conjunto de 28 cartas trocadas entre 1984 e 1991 por ela, que era filha de Getúlio Vargas, com a sua afilhada, Débora Leão Weiner Oliveira, mais conhecida como Pink Weiner, filha de Samuel Weiner. A partir dessa troca epistolar, eu pretendo observar os modos de transmissão do que eu chamei de um saber guardar entre duas gerações de detentoras de acervos,
para quem os atos de preservação e transmissão documental vão adquirir sentidos específicos em função das respectivas posições ocupadas tanto no tempo histórico, já que se trata de 2 gerações, como no espaço social. Entre os aspectos documentados nessa correspondência está a reconstrução narrativa dos episódios que levaram no plano privado à ruptura das relações entre as 2 famílias, como consequência do fim da amizade pessoal que existia entre Alzira e Samuel. E na esfera pública, o fim da era Vargas como um todo, né, e a derrocada primeiro de Getúlio e do getulismo, e depois de Samuel e do jornal Última Hora, que ele fundou em 1951. Pode passar. Bom, falando um pouquinho das correspondentes, né, eu acho que esse caso que eu estou trazendo aqui, ele deixa mais uma vez manifesta essa discrepância que existe entre a forte presença das mulheres nos processos de monumentalização de personagens históricos, pela via da institucionalização dos arquivos, e a invisibilidade delas nos acervos que são majoritariamente masculinos, né? Aqui à esquerda a gente tem uma foto que traz a Alzira, a Celina, filha dela, e o Vargas, pai dela. A Alzira nasceu em 1914, morreu em 1992, e ela tem uma trajetória pessoal que é dividida entre 2 figuras, a Alzirinha, que é como ela era conhecida no folclore, né, no folclore político da época, e a Dona Alzira, que é como ela era conhecida entre os funcionários do CPDOC. Ela era a terceira dos 5 filhos de Vargas, o avô dela, pai do Vargas, dizia que ela era a bacharela que mais ajudava o Getúlio. O Érico Veríssimo chegou a dizer numa carta que ela era o único filho homem do Vargas, porque era a única que entendia de política. Enfim, tem muitos testemunhos da competência política da Alzira, que era também considerada, na época, nos anos 30 e poucos, até principalmente a década de 50, como a clone do presidente, que tinha uma familiaridade com o mundo da política que vinha já de casa, né? Ela ajudou Samuel Weiner a criar o jornal Última Hora, e que foi um jornal legendário por ter inventado a chamada imprensa popular, por ter valorizado também a fotografia e por ter pago bem os jornalistas, que na época ganhavam muito mal quando ele foi criado. Ele foi criado em 51. E também porque nos anos 50, quando toda a imprensa estava contra o Vargas, somente o Última Hora defendia, né, o Vargas, principalmente dos ataques que eram lançados pela imprensa como um todo, e em especial pelo Tribuna da Imprensa, dirigido, né, pelo Carlos Lacerda, que ficou conhecido na história como Nelson Rodrigues disse que ele era o assassino de um suicida, para vocês terem uma ideia da força dos ataques que ele exerceu contra Vargas, né? Na direita, a gente tem a Pink, com uma foto do Samuel Weiner atrás, na capa de uma revista em homenagem aos 60 anos do jornal Última Hora, do jornal da Associação Brasileira de Imprensa, que foi lançada em 2011. A Pink nasceu no Rio de Janeiro, em 8 de dezembro de 54, e ela é a única filha mulher do Weiner. Ela é filha do Weiner, do Samuel e da Danusa Leão, é sobrinha de Nara Leão, fez muita coisa ligada às artes plásticas, foi designer gráfica, trabalhou com editoração, dirigiu também uma editora, e atualmente, além de ter voltado recentemente a expor as suas obras, ela tem trabalhado bastante como professora de aquarela. Eu mesma fiz uma oficina com ela durante a pandemia, que foi muito legal. Pode passar. O reencontro, né? O reencontro, quando a gente fala de uma cultura geracional da recordação, que é uma proposta da Astrid Herr, a gente supõe que o olhar do pesquisador tem que se dirigir do tempo referencial do passado recordado para o modo como o tempo e a narrativa se articulam no presente do ato de recordar. E esse tempo, né, o presente histórico do ato de recordar, no caso dessas correspondências, é marcado pelo luto, especialmente o luto de Pink Weiner, e esse luto funciona como o impulso que leva ela a fazer contato com a Alzira. Quando Pink escreve a primeira carta, em julho de 84, fazia 3 meses que Samuel Weiner, filho, o irmão dela,
apelidado Samuca, e que era jornalista como pai, tinha morrido num acidente trágico, numa equipe de carro, uma equipe de TV que tinha ido cobrir um acidente de avião e, na volta, se acidentou e sobreviveu só uma pessoa desse acidente. Ele morreu ali. 4 anos antes, tinha morrido seu pai, Samuel. Nesses últimos 4 anos anteriores ao envio dessa carta, a Pink tinha passado 3 deles organizando e transcrevendo a cerca de 50 fitas cassete. Samuel Weiner deixou registrada a sua versão dos capítulos da história do Brasil que ele viveu, e principalmente aqueles que ele viveu em companhia de Getúlio Vargas, numa derrocada comum. O livro foi publicado em 1987. Do lado de Alzira, as perdas também eram muitas, eu não tenho tempo de dizer aqui, enfim, mas até pela própria experiência, né, e pela idade que ela já tinha perdido muita gente também. Mas a perda número 1 sempre foi a do pai, né, que dividiu a vida dela em 2. Pode passar. Bom, a primeira carta, eu vou falar um pouco da primeira carta, porque eu acho que é uma carta bonita, eu acho que merece ser lida. Eu não sei se eu tenho tempo suficiente, mas, enfim, vamos lá, tentando, né? Carta de Pink para Alzira. Alzira, é com muita emoção que eu escrevo para você. Senti essa vontade ao saber pela minha mãe de sua presença na missa do Samuca, porque você é uma presença muito forte na minha vida, principalmente depois da morte do meu pai. Não sei se você sabe que ele deixou suas memórias gravadas. Levei 3 anos transcrevendo-as, mas foi muito importante e bom, pois me foi possível conhecer, sob o ponto de vista dele, você e seu pai. Eu queria muito que você soubesse o quanto ele gostava de vocês. O carinho, a admiração, o respeito com que ele fala, e fala muito de você, é emocionante. É especialmente marcante a sua presença dentro da vida dele. Isso sem falar no seu pai, a quem ele trata com uma dedicação e admiração lindas e sem limites. Eu aprendi isso e absorvi isso dele, e passo para os meus filhos de maneira emocionada. Acabo de reler essa última frase e vejo que ela é muito parecida com uma frase que você escreveu numa foto de seu pai que está emoldurada na minha sala. Nela você diz, abre aspas, ao Samuel, que soube ser seu amigo, a Danusa, que soube quem ele foi, e a Débora, que um dia saberá o que ele representou pelo Brasil. Oferece a Alzira. Suas palavras se realizaram. Um beijo grande e carinhoso de sua filha. A resposta da Alzira não é menos emocionada, e conta um pouco da relação dela com o Weiner. Você jamais poderá aquilatar como foi bom para mim receber sua carta. Seu pai e eu fomos realmente muito amigos, tão amigos que você tornou-se minha afilhada. Anos depois tivemos uma briga telefônica. Se fosse cara a cara, talvez a briga nem tivesse acontecido. Quando soube de sua morte, sofri a perda de um amigo, escreveu Samuca, que trabalhava no Jornal do Brasil. Depois a minha filha Celina encontrou Danusa e pegou teu endereço em São Paulo. Não escrevi para você diretamente. Imaginei, vejo agora, erroneamente, que vocês não gostassem de mim e preferi sofrer sozinha. Seu pai, Pink, foi um homem fabuloso e um jornalista dos mais completos que eu conheci. Meu pai gostava muito dele e o chamava de profeta. Quis fazer dele um embaixador e foi aí que eu entrei na sua vida. Pediu-me, tira essa ideia da cabeça do Dr. Getúlio, eu não quero ser embaixador. Eu quero fundar um jornal. E ele não queria. Unimos nossas forças e última hora nasceu. Um dia com mais calma conversaremos. Beijo-te, sua madrinha. A partir desse primeiro contato, as duas missivistas começam a trocar documentos entre si. Eu também não vou ter tempo de contar aqui quais são esses documentos, mas acho importante registrar essa troca documental. Agora eu vou falar um pouco dos acervos, né? No que diz respeito aos acervos que essas duas mulheres vão administrar, a gente vê que no caso de Pink, está aqui o livro, né? À esquerda tem a capa do livro que ela transcreveu das fitas e que depois foi editado, né, pelo Augusto Nunes para ser inclusive publicado pela editora que o Samuel Weiner escolheu, porque ele achava que, como o Jorge Amado publicava por lá, ele seria defendido na intenção dele de publicar e o livro sairia. Enfim, aqui a gente tem uma notícia, né, as minhas outras fontes também para lidar com essa correspondência, uma notícia sobre a venda do arquivo da sucursal Carioca e do arquivo fotográfico, especificamente, do jornal Última Hora, ou seja, ele foi entendido, no momento da venda, como um arquivo pessoal do Samuel,
mas depois tem até o trabalho do Bruno Roma sobre isso, muito mais tarde vai se compreender lá dentro do Arquivo Público de São Paulo, que recebeu esse material e que criou uma seção de fotografia só para recebê-lo, que se tratava do fundo Última Hora, que hoje está disponível para todo mundo consultar. Ainda nesse mês de agosto desse ano, a Pink teve lá, gravou uma entrevista com o Thiago Nicodemo, que é o coordenador do arquivo, e doou as fitas que aparecem aí em cima da mesa, que ela tinha transcrito. Pode passar. Bom, aí eu trago um pouco do que a Alzira também acumulou, né, em termos de arquivos e o material. Ela também publicou memórias. O CPDOC foi uma instituição criada exatamente para receber o arquivo do Vargas, que ela doou para a Fundação Getúlio Vargas. A Celina Vargas do Amaral Peixoto, né, neta do Vargas, filha da Alzira, administrou o CPDOC durante muitos anos. Enfim, são duas. A Alzira, mais que nunca, fazia, inclusive, parte do Conselho de Doadores da Fundação. Pode passar. Bom, falando um pouco das narrativas desses acervos. O modo como a Alzira vai participar da iniciação da Pink Weiner nesses afazeres de legatária, que para ela ainda era, era uma condição nova, é marcado pela condição da Alzira, né, de testemunha da história, e a partir dessa condição de protagonista da história registrada nos arquivos que ela vai proceder ao ajustamento biográfico dos personagens que viveram com ela a crise de 54. Vou ler um pedaço de uma carta de 87 em que mostra um pouco de como é que ela faz isso. Quando diz que a ligação do seu pai com o meu poderia ter influído negativamente no reconhecimento a Samuel, foi porque não tenho ouvido outra coisa. O Weiner de Diretrizes, que é uma revista de esquerda dos anos 30 que lutou contra o Estado Novo, e que foi interrompida pelo Lorival Fontes, que era o diretor do DIP na época, é ignorado, porque teriam que lembrar também do homem que fez uma revolução na imprensa brasileira com a criação da Última Hora e a ressurreição de um rádio, pois essas coisas estão ligadas ao governo Getúlio Vargas, e a este, como não entenderam até hoje, preferem ignorar e evitar. Você entendeu agora o que eu quis dizer? Samuel, oposicionista, seria hoje um deus. Samuel, getulista, ainda é execrado e temido. Há muita gente com o rabo preso na verdadeira história de Última Hora que teme essa verdade. Pode passar. Bom, depois do lançamento do livro Minha Razão de Viver, a Alzira imediatamente compra o livro, lê e faz, como ela fazia com outros livros relativos àquele período, uma espécie de correção, de revisão dos erros de memória. Que aparece até no slide anterior, acho que dá para voltar um pouquinho, aparece ali assim, erros do Samuel ou da gravação, aqui nesse documento da Tio escrito, né? É ali que ela vai interpretar esses fatos de uma forma mais explícita, e é quando entra em cena o Lorival Fontes, que é um dos personagens desse próximo slide. Está aqui embaixo, né? Então, aqui em cima, do lado do Samuel, tem uma foto dele com o Lorival, que era secretário do Vargas no segundo governo. Aqui Samuel e Vargas à direita. Abaixo, né, a caricatura do Lacerda, chamada O Corvo, que foi motivada pela morte de um jornalista que morreu apanhando a polícia no momento em que cobria a violência policial. E aí o Lacerda teria manifestado um luto assim extremado sobre a morte de uma pessoa que ele mal conhecia. Então, o Samuel pediu para o Lã publicar, fazer uma caricatura. A ideia inicial era que ele fosse retratado como um urubu, acabou ficando como corvo, porque era mais fácil de desenhar, o caricaturista estava com pressa, enfim. Bom, então entra em cena Lorival Fontes. Naquele documento anterior está escrito assim, na revisão que a Alzira fez. Página 194 e seguintes. O boicote ao Samuel e a mim tinham a mesma origem. Lorival Fontes junto a meu pai. Tanto a defesa dele quanto a minha foi passar por cima da cabeça desse sinistro cavaleiro. Somente nos primeiros meses de 54 obtive a duras penas a promessa de retirá-lo do caminho, mas o circo já estava formado. Aí, lendo essa documentação, eu lembrei de um artigo da Lúcia Lippe, num livro chamado A Constelação Capanema, se eu não me engano, em que
Não me lembro mais se era esse, mas o título do artigo era O Intelectual do DIP, Lorival Fontes, o Estado Novo, em que a Lúcia, recorrendo a diferentes obras, teses, dissertações, recuperava uma pergunta que ficou na historiografia, que era a seguinte: sabia-se que Lorival Fontes era fascista, simpatizava com Mussolini, publicou uma revista com o mesmo nome de uma que existia na Itália durante o fascismo, era o censor do DIP, foi um dos criadores do mito Vargas durante o Estado Novo, e aí, no segundo governo, virou secretário, chefe de gabinete da presidência. Sabia-se que ele era fascista, mas ele não era mais fascista do que muitos outros fascistas integralistas que participaram do Estado Novo. No entanto, ele foi um dos que caíram no ostracismo. Ele teve mais um mandato de senador depois da morte do Vargas e sumiu da política, e sumiu um pouco, na memória, ele ficou como o grande fascista, o grande representante da censura do Estado Novo. Então, vou ler um trechinho desse artigo da Lúcia Lippe, que eu acho que vai contextualizar a interpretação que a Alzira está dando para Pink. O que importa destacar como ponto a ser desenvolvido em futuros trabalhos é a importância da relação difícil, autoritária de Vargas com a imprensa. Lorival Fontes, como homem de confiança de Vargas, era o principal executor das diretrizes do regime na difícil e pantanosa esfera da relação entre o regime e a imprensa. E é nesse pântano que ele acaba se afogando. Como responsável por essa intermediação, Lorival Fontes se tornou alvo das primeiras e mais fortes críticas da imprensa ao regime. Por fim, podemos lançar mão de uma outra pista que nos ajuda a entender o ostracismo de Lorival Fontes. Seu comportamento ao final do segundo governo Vargas, o depoimento de Hernani do Amaral Peixoto em Artes da Política, lembrando que Hernani era marido da Alzira Vargas do Amaral Peixoto, é revelador. Diz ele que Lorival, que assumira o cargo de chefe de gabinete civil nos últimos dias de Getúlio no Catete, no período mais agudo da crise, teve uma atitude suspeita. Segundo informações de Adalgisa Neri, sua mulher, passava horas ao telefone com Lacerda. Esse crime de traição, cometido justamente por uma figura do círculo íntimo de Vargas, o seu braço direito, o afasta definitivamente daqueles que poderiam ser seus defensores. A versão desse episódio, apresentada por seu enteado, Emanuel Neri, reforça a ideia de que Lorival estaria entre aqueles que esfaquearam Getúlio pelas costas. Abre aspas. A família do presidente falecido, especialmente sua filha Alzira, negou a Lorival o direito de segurar uma das alças do caixão do presidente no Rio. Sabiam que entre os que se acomodaram com a crise estava Lorival, um dos mais antigos e fiéis seguidores de Getúlio, mas que passou até mesmo a espionar para os inimigos do presidente, e sua eleição para o Senado, por uma coligação liderada pela UDN, foi o pagamento da traição. Concluindo, então. Último slide, eu acho, né? Passando. Bom, falar do passado também é falar do presente. E a mobilização do passado vai preenchendo esse passado com novos significados. E é nesse sentido que as narrativas produzidas através dos acervos podem ser analisadas do ponto de vista do que elas revelam sobre a posição dos narradores no tempo e no espaço social. Nessa perspectiva, os arquivos pessoais desempenham um papel semelhante ao que Alessandro Portelli atribuiu à história oral. Eles permitem atribuir significado histórico às experiências pessoais e mostrar o impacto pessoal das experiências históricas. São muitos os Samuéis que poderiam ter sido compostos, e muitos foram por diferentes mediadores. Mas no que diz respeito a essas cartas, o que a gente observa é que são princípios diferentes que regem a composição biográfica desse personagem para Alzira e para Pink. Porque a Pink respondeu àquela carta da Alzira, que mandou toda aquela revisão do livro, dizendo que estava na hora da Alzira escrever o próprio livro dela, né? Porque ela não tinha como incorporar o que era até uma espécie de conversa dela com o Weiner na obra Revista das Memórias, que teve várias edições, fez um sucesso estrondoso. Então, para a Alzira, que tem uma leitura orientada pela participação dela na história política, o Weiner é parte da trajetória do Vargas e da derrocada do varguismo. Para Pink, que não viveu aqueles acontecimentos e que nunca atuou como clone do seu pai, pelo contrário, o tema da vida dele não se resume à relação com Vargas. Prevalece uma outra figura, que é a do judeu errante, e prevalece também a exclusão que foi gerada por um antissemitismo mais ou menos explícito, que reverberou não só na trajetória dele, Samuel, como dela própria, Pink. Nas cartas, isso aparece registrado muitas vezes, mas eu vou encerrar com 2 exemplos. Uma carta da Pink para Alzira. Alzira, querida, ao lidar com as lembranças do Samuel, descobri que não tenho raízes.
A história da gente começa no Samuel e na Danusa. E a vida da gente foi tão cheia de altos e baixos e mudanças bruscas que eu não tive aquilo que hoje procuro passar para meus filhos. Uma vida estável, lembranças comuns, gostosas. Os imigrantes do começo do século não traziam lembranças. Acho que eles vinham fugindo de uma vida dura, difícil, de guerras e perseguições. E quando chegaram, faziam questão de esquecer e começar tudo de novo. Tenho perguntado muito aos meus tios Weiner, mas ninguém sabe de nada. Ando lendo e me informando muito sobre a Bessarábia, de onde veio, né, a família Weiner. E isso tem sido muito bom. Com isso, passei a ter uma história, raízes que passo para meus filhos, que adoram, e acho que a nossa vida tem muito mais sentido quando você sente que ela é a continuação de uma história que nós estamos transformando e enriquecendo. Concluindo, cada uma das correspondentes seleciona o Weiner que reverbera na sua própria trajetória. Mas nos dois casos, são as mulheres que se encarregam de fazer essa mediação da memória dos pais, e nos dois casos fica subjacente essa expectativa de uma reparação por meio da informação registrada da identidade pessoal e de grupo ferida pela violência política. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Letícia. Agora a gente vai prosseguir com a Luciane Paula Vital, que vai apresentar o trabalho Descrição Arquivística nos Fundos Documentais de Mulheres. Pode começar, tem 15 minutinhos. Certo, muito obrigada, agradeço, né, a organização do evento, né, a oportunidade do espaço para falar um pouco sobre a pesquisa. Eu estava acompanhando a Letícia, eu acho que tem conversa, né, também, imagino que o bloco todo, né, mas conversa em algumas coisas muito interessantes, né, que eu considero, assim, porque quando ela vai falar do acervo, né, da própria Alzira Vargas, é um pouco do que eu vou trazer aqui como fundos documentais de mulheres. Então, a ideia, eu falo da ciência da informação, e a perspectiva aqui é da organização da informação, dentro desses fundos documentais de mulheres. Pode passar, por favor. Então, a ideia aqui, eu parti do pressuposto, né, de que a gente está num processo de discussão muito forte na atualidade, especialmente sobre documentos produzidos por mulheres, né, constituindo-se em arquivos pessoais no Brasil. E uma dessas iniciativas que eu acho que materializa essa preocupação é a Rede de Arquivos de Mulheres, a RAN, que nasceu mais ou menos em 2021, depois da pandemia, como uma iniciativa de 4 instituições, né, brasileiras, que eu já vou depois no próximo slide falar sobre elas, com esse objetivo de dar visibilidade aos arquivos pessoais de mulheres, né, a documentação de mulheres brasileiras. Então, por isso que eu falei, né, da Letícia ali, a Alzira Vargas, porque muitas vezes mesmo, com muita frequência, os documentos produzidos por mulheres, eles ficam num espaço secundário, ou então elas são coadjuvantes na história, né? E a ideia aqui é trazer esse protagonismo e dessa rede, né, trazer o protagonismo às mulheres e difundir esses acervos. E aí, quando eu olho para a rede de arquivos, e aqui não é uma análise, né, o objetivo não é analisar a rede, mas é olhar a forma com que essas informações elas estão representadas, né? Como eu falei, com a lente da ciência da informação. E então, pensando que quando essa rede é formada, ela tem como intuito essa visibilidade ela perpassa pela organização da informação. Então, quanto mais estruturada a informação se apresenta, quanto mais conhecimento eu tenho sobre esse acervo, né, produzido por especialistas em equipes multidisciplinares, maior vai ser o alcance dela, inclusive em trocas com outras instituições, metadados, em sistemas de informação e assim por diante. Pode passar, Cláudia. Então, esse trabalho, né, o objetivo dele foi analisar as descrições arquivísticas. Então, descrição arquivística, né, talvez não seja familiar a todos e todas, é uma função arquivística que tem como foco fazer a representação da informação de fundos documentais
especialmente objetivando a recuperação da informação. Então, se eu quero que a informação seja recuperada e acessada, a descrição arquivística é um processo que é necessário para dar mais qualidade e consistência à representação e à recuperação dessa informação. Então, eu analisei essas descrições arquivísticas dentro dessa rede, né, de arquivos de mulheres, que é formada pelo Arquivo Nacional, pelo CPDOC, pelo IEB, né, o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e pelo Instituto Moreira Salles. Então, essas instituições hoje, né, a perspectiva da rede é de crescimento, mas hoje ela conta com essas 4 instituições parceiras, que elas compartilham e têm como objetivo, elas se propuseram a tratar e dar visibilidade a acervos de mulheres que elas custodiam. Nem todas essas instituições, né, o Arquivo Nacional e o CPDOC, eles têm esse caráter de instituição arquivística, já o IEB e o Instituto Moreira Salles não têm, apesar deles terem arquivos pessoais. Então, isso também, consequentemente, traz diferenças no tratamento dessa informação, né, que vai também reverberar nos resultados. Pode passar, Martina. Eu entrei nessas instituições, a ideia aqui não era ser exaustivo e nem em profundidade em todos os acervos, mas é trazer uma amostragem para saber como está sendo feita essa representação. Então, em cada uma das instituições, eu fiz análise de uma descrição, ali até a última frase, né, descrição do nível fundo 5, errado, tá? A descrição do fundo do nível fundo nível 1, tá? Dentro da descrição arquivística tem uma ordem, então o fundo é o 1, não é o 5. E aí, dentro do Arquivo Nacional, então, eu olhei o fundo Maria Beatriz Nascimento, no CPDOC o fundo Almerinda Farias Gama, no IEB o fundo Anita Malfatti, no IMS o fundo Lígia Fagundes Teles. Então, nenhum deles teve um direcionamento, foi de forma aleatória para ter uma noção de como está sendo feito esse tratamento dentro dessas instituições. Pode passar. Então, como eu falei, né, anteriormente, considerando, né, que o Instituto e que o IEB da USP não são instituições arquivísticas, isso também vai ter impacto, né, nessa descrição. Mas o que eu acho que é importante ressaltar é que a descrição arquivística ela é um processo, né, dentro da ciência arquivística que tem como meta, que tem como objetivo qualificar tanto a recuperação quanto o acesso, né? Então, quando a rede tem essa proposta de dar visibilidade aos acervos de mulheres, é uma preocupação que precisa ser levada, né, em conta e que vai impactar nesse acesso, nesse uso dessa documentação. Então, quando a gente olha para as instituições, o Arquivo Nacional, como uma instituição arquivística, ele vai ser o que segue as normativas de descrição, né? O que significa isso, né? Ele estrutura a representação da informação de maneira padronizada, normalizada, de acordo com regras nacionais e internacionais. Isso, inclusive, facilita o intercâmbio de informações com outras instituições, né? É um processo técnico, né, um processo de normalização, mas é também um processo que eu considero político, porque quanto mais conhecimento se tem sobre o acervo e quanto melhor esse conhecimento está estruturado, com maior facilidade e maior alcance essa informação e esse conhecimento sobre essa documentação vai ter. Então, quando a gente tem especialistas que conhecem aquele acervo e esse conhecimento é organizado, é registrado e organizado de forma que possa ser compartilhado, mais longe a probabilidade desse conhecimento chegar. Então, é nesse sentido que a descrição, ela conversa, facilita e expande o caminho para que esses acervos se tornem cada vez mais conhecidos, né? E aí, quando eu vou olhar lá no CPDOC, no IEB,
eles já não têm uma padronização. Então, eles vão apresentar essas informações, pela própria estrutura, né, se percebe uma preocupação com os metadados, então eles têm informações com esse nome, né, descrição de metadados, e uma lista, por exemplo, né, o nome das pessoas envolvidas, nomes de acontecimentos que aquela documentação registra, mas eles não seguem uma normalização, uma padronização nisso. E além desse fato, os documentos desses fundos analisados, eles estavam sem organicidade. O que significa, né? Também para, talvez, quem não seja da área. A organicidade, ela faz essa ligação entre os documentos. Então, é dizer que naquele contexto os documentos eles foram criados numa determinada narrativa ou numa ordem cronológica. E nesses acervos analisados, os documentos eles estavam em forma de listagem. Então, isso perde um pouco do contexto de criação da documentação. Perde bastante, né, do contexto de criação. E compromete também o registro de algumas informações. Então, isso também foi verificado. Já o Instituto Moreira Salles, ele tem como objetivo ter uma difusão da cultura brasileira, né? Música, literatura, artes. Então, ele já foge bastante dessa ideia de padronização, da representação da informação. Não significa que ele não poderia ter, né? Porque poderia. Os metadados poderiam seguir um padrão, mas eles não têm nenhuma representação de metadados para acessar a documentação. Então, os documentos, eles estão lá agrupados pelo nome das pessoas, também sem relação entre os documentos entre si, né? E o que dificulta o entendimento, dificulta o contexto e dificulta bastante a recuperação dessa informação. Pode passar. Então, como considerações dessa análise, né, eu acho que a primeira coisa bem importante é que essa iniciativa, né, da rede, ela é muito importante, né, é fundamental para dar essa visibilidade aos acervos e para que eles ganhem também prioridade em tratamento, né, quando a gente pensa nos acervos de mulheres, eles têm essa falta de foco, né, e essa sempre coadjuvantes. Então, a rede, ela traz essa luz, né, para esses acervos e ela também se propõe a fazer esse tratamento. Então, essa iniciativa, ela é uma iniciativa muito importante no Brasil, né, e bem recente também. Mas dentro desse processo também, ele precisa ser aprimorado, né? Então, de acordo com as normas arquivísticas e de acordo com a padronização de metadados, no sentido de fazer com que esses acervos ganhem visibilidade e sejam, né, acessados e recuperados, ainda precisa de um processo de aprofundamento nessa análise e representação da informação. Então, esse processo ele precisa ser qualificado, né, no sentido de seguir normativas nacionais e internacionais e aprofundado no sentido de registrar o conhecimento sobre esses acervos de forma a ser compartilhada. Pode passar mais um. Então, a sugestão, né, o estudo ainda está em andamento, algumas outras perspectivas e análises também, mas recomenda-se, né, que os fundos sejam classificados, sejam descritos, que eles, né, de acordo com a teoria arquivística, para garantir a historicidade dessa documentação, a recuperação e, consequentemente, a visibilidade. Porque eu acho que quando nós tratamos, né, da descrição e desses processos de organização e recuperação, a gente não está falando, né, de uma técnica, né, de um fazer técnico, mas é a partir dele que eu crio caminhos, crio pontes para que as pessoas cheguem aos documentos e consigam recuperá-los a partir dos sistemas e da internet, né, dos sistemas de informação. Então, para que isso aconteça, esse tratamento precisa acontecer. Então, o que se verifica até o momento é que esse tratamento, apesar dessa visibilidade, da disponibilidade na internet, o tratamento ele ainda precisa de maior consistência e aprofundamento. E é isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Luciane. Agora a gente vai dar sequência com a Isabel Cristina Borges de Oliveira e o Alfredo Tiomino Tomaskin, com o tema Dando mais visibilidade às mulheres nos arquivos pessoais de cientistas, um estudo a partir do arquivo Jaime Tiomino. Vocês têm 15 minutos. Obrigada. Tá. Deixa eu botar ela aqui. Vamos lá. Bom, esse trabalho ele foi feito por mim, né, e pelo Alfredo Tomaskin. Eu sou bolsista PCI do CNPq, né? O Alfredo é o orientador dessa pesquisa. Dando mais visibilidade às mulheres nos arquivos pessoais de cientistas, um estudo a partir do arquivo Jaime Tiomino. Bom, antes de começar, eu fiz um mapeamento sobre, né, dos arquivos no arquivo de História da Ciência do MAST, onde a gente encontra 10 mulheres cientistas, né? Dessas 10 mulheres, eu percebi por área que nós temos 3 físicas, 4 químicas, 2 matemáticas e uma antropóloga. Bom, a relação do estudo sobre o estudo sobre mulheres na ciência, né, o entendimento, né, por elas mesmas, né, começa a conseguir datar a partir de 1999, com um grupo de trabalho de mulheres na ciência, na IUPAP. Em 2002, você tem a primeira Conferência Internacional sobre Mulheres na Física, em Paris. Aqui no Brasil, nós temos a criação da Comissão de Relações de Gênero, na Sociedade Brasileira de Física. E, em 2004, a primeira Conferência Latino-Americana de Mulheres nas Ciências Exatas e da Vida, no Rio de Janeiro. Em 2005, é criado pelo governo federal brasileiro o Programa Mulher e Ciência, e ocorre a segunda IUPAP, de Conferência Internacional sobre Mulheres, no Rio de Janeiro. Entre 2009 e 2021, ocorreram mais 5 conferências, né, sobre mulheres na física, e em 2003, a 8ª, que foi no modo online. Então, vou falar um pouquinho do arquivo do Jaime. O arquivo do Tiomino, o arquivo foi doado, né, ao Arquivo de História da Ciência. Ele tem aproximadamente 40 mil documentos. Essa organização faz parte de um projeto que tem como objetivo aperfeiçoar a metodologia de institucionalização, processamento, preservação e disponibilização dos arquivos pessoais. E nele, nós podemos encontrar documentos relacionados a diferentes mulheres. Bom, o Tiomino ele foi um dos físicos mais importantes, ele foi indicado ao Prêmio Nobel, ele foi um dos fundadores do CBPF, criador do Grupo de Física Teórica do Instituto da USP, ele foi primeiro diretor do Instituto de Física da UNB, foi diretor de divisão da Física do CNPq, professor da Universidade do Brasil e da PUC do Rio, foi uma das pessoas que formatou o ICTP e foi casado com a também física Elisa Frota Pessoa. No acervo dele, né, ao longo da sua vida, ele manteve contato com vários pesquisadores e pesquisadoras. Bom, então, nossa pesquisa, nosso estudo, a gente começou a perceber que a forma como um arquivo científico é organizado pode lançar luz sobre uma temática ou reforçar sua ausência. No caso do estudo de gênero, e mais precisamente em relação às mulheres na ciência, né, essa organização pode aumentar a invisibilidade feminina ou ajudar a lançar luz sobre o que as mulheres cientistas realizaram, né, pois o que sobre do passado é fruto de escolhas, e no caso dos arquivos pessoais, ele é prova de uma existência de um indivíduo, né, e da sua trajetória de vida, das decisões que interferiram no que será lembrado, decisões essas que partem do próprio titular, ou da família quando resolve doar, ou da política de aquisição da instituição, né? Bom, e também o nosso estudo, ele viu que a participação das mulheres na ciência, em especial na física, tem sido relegada a um segundo plano ao longo da história. E percebemos que os motivos são, né, dificuldade para as mulheres seguirem uma carreira profissional, existência de áreas científicas que são tradicionalmente consideradas como masculinas, papéis de pouca visibilidade a que muitas vezes são lançadas e o costume acadêmico de citar os autores pelo último sobrenome, abreviando o primeiro nome, o que torna o gênero indistinguível. Bom, então um pouquinho do arquivo. Aí a gente fez um levantamento, né, por série, de onde aparecem essas mulheres. Nós temos 21 na profissional, na série Vida Profissional, 16 nas relações acadêmicas, uma na vida pessoal e uma na vida acadêmica, e 2 na vida acadêmica.
Aí a gente escolheu as relações acadêmicas porque ela tem o maior número de correspondências. Nós temos 255 autores, né, homens, 16 mulheres, dentre essas, 3 assinam em conjunto com o marido. Bom, então eu vou falar um pouquinho, né, escolher algumas mulheres. Essa carta do Leite Lopes e do Tchômeno, que é onde o Leite Lopes fala sobre a questão de bolsas e pede indicações, um dos nomes indicados é Elisa. E aí, o que acontece? É dito que a Rockefeller, que é uma instituição né, instituição de fomento, né, fornecia bolsas, não dá bolsas para moças. Pelo qual motivo? Elas vão casar e não vão concluir as pesquisas, os trabalhos. Né? E aí a carta discorre sobre como eles podem resolver, porque eles gostariam muito que a Elisa tivesse essa bolsa. Bom, quem foi Elisa Frota Pessoa? Ela é uma física, né? Ela assumiu várias funções na Faculdade Nacional de Filosofia, na UFRJ, também no CBPF. Ela foi uma dos membros fundadores, né, do CBPF. Ela foi chefe de divisão, né, de emissões nucleares, trabalhou na Universidade de Londres, né, na University College de Londres, e foi pesquisadora emérita do CBPF, né? O nome dela, assim, ela nós podemos encontrar na série Vida Pessoal, Vida Profissional e Relações Acadêmicas. E o seu arquivo pessoal está sob guarda do Museu de Astronomia e Ciência Física. Ela fez essa doação em vida. Bom, uma outra carta é da Cecília Moretti para o Tchômeno. Essa carta ela fala sobre o envio de 2 cópias de seu livro, do livro da Cecília, e do casamento com Bryce. Bom, quem foi Cecília? Cecília foi matemática e física e ela fundou a Escola de Física Le Rocher, que é uma das escolas mais importantes de física. E ela também trabalhou, né, com Oppenheimer, em Princeton. Nós podemos encontrá-la na série Relações Acadêmicas. A Miriná Barbosa de Souza Lima, ela escreve para o Tchômeno, né, dizendo que vai cursar o curso, o mestrado em Berkeley, e pede para o Tchômeno enviar um formulário para a universidade. E quem foi essa mulher? Miriná, ela formou-se em Física pela Universidade do Brasil, fez estágio no CBPF, mestrado na Universidade da Califórnia, trabalhou na UNB e na Unicamp. E foi casada com também o físico Carlos Alberto da Silva Lima. Nós podemos encontrá-la nas Relações Acadêmicas. Esse aqui é um memorando sobre a contratação da Regina Célia Arcuri como assistente de pesquisa do CBPF em 1981. Regina Arcuri, ela fez parte do quadro de pesquisadores do CBPF, ela foi professora da UFRJ e foi orientanda do Mário Novella. Nós podemos encontrá-la na série Relações Acadêmicas, na vida acadêmica e na vida profissional. Bom, eu também trouxe mais um exemplo. A Elisa Maria Saitovich, ela é uma física, né, doutora pelo CBPF, pós-doutora, eu não vou falar essa instituição que eu não consigo, e pesquisadora do CBPF. A gente pode observá-la na vida profissional, né, numa lista de produção acadêmica, que é uma subsérie do CBPF, na subsérie do CBPF. Né? E ela também tem produção na relação dos estudos sobre mulheres na física. Uma outra física que eu trouxe foi a Anna Endler, né? Ela ingressou no CBPF, né? E quando ela se aposentou, ela escreveu mais 3 livros e também escreveu uma autobiografia. E ela também faz parte da série Vida Acadêmica e uma lista de produção acadêmica dessa subsérie do CBPF. Bom, então, a grande pergunta era como lançar luz sobre o papel das mulheres na organização do arquivo pessoal de um cientista? Quais estratégias podem ser elencadas a fim de apagar esta invisibilidade? Nós pensamos, né, em algumas estratégias. Né? A primeira seria, no processo descritivo, utilizar termos específicos, tais como o termo pesquisador, ele é um adjetivo e um substantivo masculino. Então, no processo descritivo, vamos colocar lista sobre produção científica de pesquisadores e pesquisadoras do CBPF. A palavra cientista é um adjetivo e um substantivo de 2 gêneros. Então, na hora que nós estivermos descrevendo, vamos colocar dossiê sobre contratação de cientistas, homens e mulheres, para o CBPF. Uma outra estratégia seria nos índices, já pensando, né, no instrumento de recuperação que é o inventário. Na construção do índice desse inventário. Então, nós pensamos criar um índice por categoria. Então, no índice onomástico, criar índice de mulheres cientistas e assim sim colocar esses nomes.
E aí, esses nomes no índice, eles seriam os nomes completos, não os nomes abreviados. Eles até estariam lá, mas Endler, AM, mas a forma de entrada seria pelo nome completo. Endler, Ana Maria Freire. A mesma coisa, outro exemplo seria Arcuri, RC. Arcuri, Regina Célia. No índice de assuntos, identificar o gênero, né? Se você vai usar a palavra pesquisador, coloca entre parênteses A. Se você vai usar a palavra cientista, indica que você está falando sobre mulher cientista. E a última que nós estamos querendo, a última estratégia que nós estamos querendo criar, né? Isso aqui é só um esboço, né? Tipo um layout, é criar um banco de dados sobre mulheres na ciência, lá no arquivo, onde esse banco estaria baseado nas ARCPF, onde nós teríamos a forma autorizada, aí nós adotaríamos um nome completo, né, sem nenhum tipo de abreviatura, essa seria a forma autorizada, a data de nascimento e falecimento, aí colocaríamos as outras formas, né, que a gente pode encontrar, né, do nome dela, a biografia, uma breve biografia, a fonte dessa biografia, e onde ela pode ser encontrada, ou seja, onde o nome dessa cientista, o nome dessa mulher aparece dentro dos arquivos do arquivo histórico da ciência, tá? E o responsável pelo registro. Bom, essas aqui são nossas referências. Obrigada. Muito obrigada, Isabel. É interessante. Agora, a gente vai ter a Ana Cristina de Menezes Santoro, que vai falar sobre o trabalho intitulado Memórias de Si, dos Outros e das Coisas. Percursos de Edna Luiza de Melo Taveira, por meio de seu arquivo pessoal. Ana Cristina, então você tem 15 minutos. Pode começar. Obrigada. Está todo mundo vendo? Acho que sim. Primeiro, queria agradecer pela oportunidade de falar desse trabalho, que ainda, embora já esteja me dedicando a ele há um tempinho, é a primeira apresentação que eu estou fazendo pública dos resultados e das discussões que a gente está levantando sobre isso. Esse trabalho, ele é fruto da minha pesquisa de doutorado, no programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFG. Eu sou conservadora do Museu Antropológico da mesma universidade e no contingente dos recursos humanos e das ações do museu nós somos muito poucos, então eu uno um pouco as minhas formações. Eu tenho formação em História e mestrado em História, então eu trabalho atualmente no museu com essa parte de gestão de acervos documentais, tentando unir diferentes áreas de conhecimento na gestão, no tratamento dos acervos documentais. Eu vou falar um pouquinho das possibilidades e dos percursos que a gente está estudando da professora Edna Luiza de Melo Taveira a partir do acervo pessoal que ela doou ao museu. A professora Edna foi antropóloga, que atuou durante muitos anos como professora da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e foi diretora do museu por quase 20 anos, durante um período fundamental, que foi o de estruturação do museu. Ela foi a segunda gestão do museu, que foi criado no final da década de 60, e ela fez toda a parte de organização e estruturação do museu enquanto uma instituição museológica com uma relação muito forte com a pesquisa, principalmente por conta da sua atuação profissional. Enquanto antropóloga, ela trabalhava com os povos indígenas, principalmente os Carajá, aqui da região centro-oeste, e também com projetos de educação intercultural, os primeiros projetos de educação intercultural aqui da região central, hoje centro-oeste, mas no período principal de atuação dela abarcava também o Tocantins, Goiás ainda era o que hoje é Goiás, mais Tocantins, pegando toda essa região central do Brasil. Com o acervo, ele foi produzido e constituído ao longo de toda a trajetória de vida profissional dela, que começou, o primeiro documento data de 1972, que é justamente quando ela
deixa a faculdade enquanto aluna e passa a atuar enquanto professora do curso da Faculdade de Ciências Sociais, na área de Antropologia, até o último registro é justamente no ano de falecimento dela. Então, tem uma duração bem longa de registros de documentos. Em relação à trajetória, esse acervo ele tem 2 momentos e, na verdade, é uma divisão na coleção inteira, né? Um primeiro grupo de documentos foi doado em 2014 por ela ainda estava viva, e são documentos de diferentes naturezas e formatos, assim, fotografias, slides, negativos, textos, caderno de campo, fitas cassete, projetos, registros etnográficos. Essa doação, esse conjunto de documentos, parte desse acervo, é super importante para a gente perceber o quanto ela era também criteriosa e quanto ela tinha uma prática profissional muito ligada à atuação dela no museu, de organização de acervos. Então, é uma doação planejada, isso dá um caráter diferente a esses documentos no contexto como um todo, e organizada. Já em 2021, ela falece em 2017, há uma nova doação por parte da família de documentos que não tinham sido doados por ela na doação de 2014. São documentos mais ou menos da mesma natureza, só que a gente percebe uma diferença enorme, assim, do tratamento daquele conjunto documental. Ele não tem a mesma organização. O que a gente percebe é muito evidente que ela fez uma reflexão sobre o seu acervo pessoal antes da doação. E essa parte que não tinha sido doada em 2014 não tem essa reflexão. A gente não consegue definir se foi uma decisão dela não incluir esses documentos no primeiro grupo, ou se ela faria e acabou não concluindo, porque quando ela faleceu, ela ainda era jovem, ela tinha 73 anos, então, se era um trabalho que ela daria continuidade, a gente não consegue precisar. O que a gente consegue precisar é que há uma diferença grande nesses 2 conjuntos. Em relação ao formato, eu vou passear um pouquinho, bem rápido, no acervo aqui com vocês. A gente tem documentos iconográficos. Ela era uma antropóloga que trabalhava muito com antropologia visual, porque ela era uma grande fotógrafa. Então, essas fotografias que vocês vão ver aqui são fotografias produzidas por ela, principalmente nos trabalhos de campo que ela fez. Os documentos iconográficos, a gente tem fotografias reveladas ou impressas, ou soltas ou presas em cartões, como vocês estão vendo aí, que demonstra a organização que ela fazia do material como fotografias de trabalho. Slides, negativos, desenhos de diferentes naturezas que também expressam muito o jeito dela trabalhar, e também muita documentação, desenhos de alunos de cursos que ela dava. Documentos textuais, que entra basicamente, ou principalmente, a produção bibliográfica dela, a produção de pesquisas, reflexões, textos, diferentes versões de textos e artigos, e também uma parte dela enquanto gestora do museu. Documentos administrativos, basicamente. E documentos sonoros, tem um conjunto grande de fitas de entrevistas que ela realizou nos trabalhos de campo. Em relação à metodologia, a gente tem uma metodologia dupla. Uma primeira metodologia é relacionada ao estudo do acervo, que é o estudo que eu estou fazendo para o doutorado. Então, eu trabalho com revisão bibliográfica sobre ela e de autoria dela, há entrevistas com pessoas do universo dela e que conviveram com ela, e eu trabalho com etnografia de arquivo, usando o artigo como campo para o trabalho antropológico. Nesse contexto da etnografia de arquivo, também super relevante a gente pensar os arquivos de antropólogos, como os arquivos de antropólogos têm a contribuir com uma infinita possibilidade de reflexões sobre a própria antropologia. E uma outra metodologia, que na verdade é um grande desafio do trabalho também, é que, paralelamente ao estudo, eu estou trabalhando com o tratamento e a organização do acervo.
E aí, isso me dá um desafio do diálogo entre interesses e formas de tratar o documento em áreas diferentes, porque o acervo pertence a uma instituição museológica que não é um arquivo e não possui um arquivo, então a forma de tratar o acervo documental tem suas diferenças e tem seus objetivos, ao mesmo tempo, pensando em, nesse momento, deixar evidente e registrar também interesses e informações da área da antropologia e da arquivologia, porque é objetivo do museu, a gente está trabalhando com o arquivo central da universidade, vir a ter um arquivo especializado. Em relação a possibilidades, a gente começa a conseguir traçar nesse arquivo os percursos dela ao longo da sua trajetória profissional. E aí a gente consegue mapear já, nesse momento da pesquisa, que ela circula, que ela transita principalmente nos campos da antropologia, da museologia, com uma participação muito importante na criação dos museus universitários brasileiros e de uma série de museus aqui, e também da criação de sistemas de documentação museológica, principalmente aqui na região centro-oeste, mas com uma interlocução grande com os museus de antropologia, Museu Nacional e MAI da USP, principalmente, e também uma atuação no campo da educação pelos projetos de educação intercultural, que são pioneiros no Brasil nesse momento da pesquisa dela. E a gente pode tirar disso já algumas percepções a partir do estudo dessa documentação. E eu selecionei duas para falar hoje, que é, a partir do arquivo, a gente consegue perceber muito a etnógrafa e o seu método de pesquisa e seu método de trabalho. Muito, e é muito evidente, assim. O quão pesquisadora ela foi e como essa pesquisadora articulava o seu conhecimento de diferentes áreas, assim, com ênfase à antropologia visual e antropologia da técnica. Para quem não conhece, muito poucas pessoas conhecem, na verdade, assim, ela tem um trabalho importantíssimo entre os Carajá, é a única, até hoje, etnografia da cestaria Carajá, muito se trabalha sobre cerâmica Carajá, mas cestaria é o único trabalho, e o acervo dela é uma joia para tratar isso. E aí a gente percebe isso a partir dos registros etnográficos que fazem parte do acervo. Então, tem os cadernos de campo, as discussões, os desenhos. Aqui é uma amostra de como ela usava o desenho e a fotografia para o estudo da técnica. Então, ela tinha um objeto, tanto na reserva técnica quanto nos seus contextos de origem, e ela trabalhava com desenhos, decalques e papel milimetrado e fotografias em cartões, anotações, isso tudo compõe o arquivo. Os negativos também, eu botei essa imagem porque é muito interessante como ela era criteriosa, os pesquisadores normalmente são, mas tem coisas como é evidente que ela trabalhava no museu ao mesmo tempo em que ela fazia a pesquisa dela. Então, você vê o número de informações, nada se perde, nem a pasta onde estava o negativo, nem qual a foto que ela imprimiu, está tudo numerado, em todas as partes as referências são feitas, assim. E também dá para ver as categorias de análise dela. Então, a gente tem pessoas, tá, uma série de documentos sobre pessoas, fisionomias, termos de análise de pesquisa dela, lugares e paisagens, rituais e celebrações, cenas de cotidiano, cultura material e técnica, são muitos registros enfatizando a técnica, e também fotografias sobre objetos, principalmente objetos museológicos. Só um ponto, ela tem uma série de fotografias sobre o acervo do Museu Nacional que pode servir de referência após o incêndio, por exemplo. O conjunto de fotografias que ela tem sobre os objetos do Museu Nacional, de estudo delas, é bem grande, assim. E ações institucionais, atividades e projetos. Então, para finalizar, eu botei essa última foto, que foi a última ida dela ao museu antes do falecimento. Desde a primeira até a última, dá para a gente ver a vida dedicada ao museu e à pesquisa antropológica como um todo. E a gente tira como principais resultados, assim, a importância desse acervo e do estudo desse acervo é enorme,
principalmente para a gente pensar que ela efetivamente deixa um legado para a antropologia e para a museologia na região centro-oeste, principalmente, pela profissionalização das instituições museológicas, com uma atuação reflexiva, a gente percebe no acervo muito grande sobre organização e profissionalização de museus, as redes de interlocução que ela estabelece nacionalmente e internacionalmente, e, principalmente, eu acho que é uma grande importância desse acervo da professora Edna, é que ele se constitui como memória, principalmente para as populações indígenas que ela trabalhou. Então, são registros de pessoas, mas de objetos que não se fazem mais e de referência para esses povos. Assim. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Cristina. Muito legal. E agora a gente vai finalizar com a última apresentação da Mabel Meira Mota e Sônia Maria Troitinho Rodrigues, que vão falar sobre o tema, o trabalho com o título Fragmentos de um Teatro Recomposto, documentos audiovisuais em arquivos privados de companhias teatrais. Eu acho que a Mabel não chegou, Martina. Não conseguiu chegar a tempo. Ah, que pena. Então, encerramos, né, a apresentação dos trabalhos e agora estamos abertos a perguntas, tanto no chat, como vocês podem abrir o microfone também. Olha, então eu vou falar já com a Ana Cristina, que bênção, um acervo que vem organizado dessa forma, assim, já é uma metalinguagem, você vai ver o acervo em si, mas também o método que a pessoa usava e como aquilo fala sobre ela também, né? Muito interessante. Me lembrou o acervo do Hélio Oiticica, que também ele é um artista e ele tinha muito cuidado com os arquivos pessoais dele também. Assim que recolheram os documentos do Hélio, ele também já veio todo catalogado, porque o Hélio, na infância, ajudava o pai, que era um colecionador de insetos. O Hélio ficava fazendo as fichas catalográficas desses insetos. Então, desde criança, ele já tinha esse método. E esse tipo de organização também fala sobre o passado do Hélio Oiticica, né? Você vai já construindo uma narrativa. Achei muito interessante. É muito legal. E, assim, é uma preocupação minha ser milimétrica no cuidado para não perder nada dessa organização dela. Assim, é uma preocupação grande, mas é muito bonito de ver como, ao longo da vida, ela construiu o acervo e ela repensou esse acervo. Em vários momentos fica evidente que ela revisitou esse acervo em alguns momentos, assim, desde algumas indicações de textos ou de referências ou de uma anotaçãozinha, ou de reorganizar, tirar uma coisa de um lugar e colocar em outra, e explicar por que ela estava fazendo isso. Então, é realmente um primor e uma sorte, assim, uma sorte que dá mais responsabilidade, mas, enfim. Exatamente, é um desafio, tão desafio quanto um acervo que vem desordenado, né? Como se manter fiel à ordem original do acervo sem interferir tanto. E como eu estou realizando o trabalho no seio da antropologia, isso é muito importante também para estudar a trajetória em si, né? E para estudar a atuação dela e o que ela pensava sobre o próprio campo da antropologia e sobre a própria história do campo, né? Como ele foi se reordenando ao longo dos tempos e como ele foi se constituindo. Então, são coisas que essa etapa de tratamento ela está até se estendendo mais um pouco por conta desses critérios. Parabéns. E, Isabel, eu achei muito incrível a base de dados com termos que a gente consiga dar visibilidade a mulheres. Realmente, assim, eu fiquei emocionada com o trabalho que vocês estão fazendo. Espero que essa moda pegue o quanto antes. Muito, realmente, assim, é revolucionário o trabalho que vocês estão fazendo no MAST.
Parabéns. A gente cientistas mulheres, e botar o nome completo. Eu nunca tinha pensado nisso, do nome só pelo sobrenome não dá visibilidade. Nossa, realmente. Justamente fazendo essa pesquisa, a gente viu que era a necessidade de criar essa base, né? Eu e o Alfredo, né? A gente conversou e falou assim: vamos começar a esboçar para ver se a gente consegue botar ela realmente, né? Construí-la, né? E colocar as informações, porque não sou assim, eu sou uma bolsista, são vários bolsistas lá no arquivo, trabalhando com arquivos diferentes de cientistas, tanto homens quanto mulheres. E a gente conversando, a gente percebe que você encontra essa interseção entre os arquivos em alguns. Só que fica cada um, vamos dizer assim, cada um com seu arquivo. Então, aí eu comecei a pensar, então teria que ter um lugar para poder fazer essa interseção, começar a alimentar essa interseção. Daí surgiu essa ideia de fazer a base. Aí eu criei assim, esse esboço e agora vamos correr atrás para ver se a gente consegue transformar isso numa realidade. Ai, muito bom, realmente. Eu espero que essa moda pegue, que vocês tenham bastante esse trabalho para o mosquitinho da representatividade pegar os arquivistas. Mas é difícil, tá? Porque encontrar informações sobre essas mulheres não é fácil, não. Sim, exato. Se liga muito com que a Luciane... Gente, desculpa, eu tenho 3 cachorros. Se liga muito com o que a Luciane falou, né? Sobre a descrição arquivística desses acervos. Acaba que fica um vácuo, né, nesse trabalho. Acaba que, quando eu fiz o trabalho sobre o Arquivo Nacional, o acervo de mulheres no Arquivo Nacional, muitos deles estavam só como... Os documentos estavam em listas. Ai, gente, desculpa. Muitos documentos estavam apenas listados, muitos fundos estavam listados, eles não estavam nem tratados, catalogados, né? Sempre se dá prioridade a outras coisas. Então, a outros fundos, os grandes homens. Então, realmente, encontrar informações sobre as mulheres, até encontrar fotografias, uma vez que as próprias mulheres elas acabam se preocupando com o acervo de outras pessoas, né? Como se o delas não fosse importante. Então, a gente vê muito a mulher nesse lugar do cuidado, do acervo alheio, né? Mas na hora do registro da própria história, ficou esse vazio, que a gente agora, com muito esforço, está conseguindo virar esse cenário, né? Mas dá para ver também, só com a apresentação da Letícia e da Isabel, que eu acho que evidenciaram isso, assim, que os acervos das mulheres, muitas vezes, eles estão dentro de outros de homens, ou do marido, ou, né, do pai, enfim, que são considerados mais importantes, né, e o dela é como se fosse um apêndice dentro, assim, né, então trazer para a luz, né, dar luz a esses feitos, né, esses grandes feitos, eu acho isso muito importante, né? E difícil também. Né? Com certeza. E eu tenho um comentário também sobre o trabalho da Letícia, e tem uma parte do resumo que você fala sobre como nos arquivos elas estão falando sobre o tratamento com os documentos, né? Existe uma metalinguagem nesse acervo, você consegue traçar o cuidado dessas mulheres com documentos através dos documentos. Então, eu também achei isso muito legal, realmente muito interessante fazer esse desdobramento do trabalho. Eu pude verificar isso mais no arquivo da Alzira, né? Porque a Pink, enfim, se ela tem um arquivo, ele ainda não existe enquanto tal, disponibilizado, né? Mas no próprio processo de organização, a gente criou uma subsérie que era sobre isso, sobre não só o tratamento que ela dava à documentação, mas também o controle que ela exercia sobre a circulação dos documentos. E uma coisa que fica patente aí, retomando um pouco o que a Luciane falou, é que não só esses documentos dela muitas vezes aparecem em outros arquivos,
E o vice-versa acontece também, tem muita coisa do Vargas que está no arquivo da Alzira, mapa astral, genealogias, coisas assim desse tipo, mas a gente vê a discrepância no tamanho, porque a Alzira, ela trabalhou como arquivista do pai, ela lidou com documentos a vida toda, ela se iniciou na política pela via dos arquivos, quando ela disse, não, a verdade estava lá, a verdade não está na rua, a verdade está aqui, nesses arquivos, e aprendeu a guardar segredos e tudo isso, mas o arquivo dela é muito pequeno em relação eu tenho certeza, em relação a tudo que ela acumulou. Enquanto o arquivo do Vargas tem, sei lá, quase 50 mil documentos, o dela tem 4 mil, né? Então, realmente faz muita diferença. E no caso da Pink, é interessante, porque para a Alzira, guardar significava vigiar. Para a Pink, não. Tanto que ela vendeu só os registros fotográficos, né? Só o arquivo fotográfico da sucursal carioca do Última Hora. Mas os arquivos do Samuel, os arquivos pessoais, que na correspondência com a Alzira, eles que estavam por toda a parte da casa, estava na escada, na sala de jantar, em todo lugar, tem a ver com essa materialidade também difícil, né? Continuam com ela. Não foram parar em nenhuma instituição, pelo que eu pude investigar. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então, acho que podemos nos encaminhar para o final. Eu gostaria muito de agradecer a vocês. Realmente, eu aprendi muito hoje. Acho que todo mundo aqui realmente abriu nossa mente assim, para novas possibilidades. E deu também um calorzinho no coração de ver como isso está ganhando força, né? A gente falar sobre acervos diversos, sair um pouco da caixa. Que bom que isso está acontecendo, meninas. Obrigada. Obrigada. Obrigada, parabéns para todo mundo que apresentou. E para vocês também, né, que organizaram o colóquio, que está ganhando força, né, cada vez mais projeção. Obrigada. Obrigado às apresentadoras da última sessão. Obrigado, Martina, pelo trabalho de mediação dessa último bloco, convidada especialmente para fazer esse trabalho. Então, a gente encerra nesse momento as apresentações de trabalho do terceiro colóquio de acervos privados e pessoais, fazendo aqui o convite para daqui a pouco, 19 horas, a gente vai estar de novo ali no YouTube, fazendo a mesa, né? Que trama é essa? Tá? E não para, vamos lá de novo. Daqui uma hora a gente está de novo lá falando. Obrigado a todo mundo pela participação, pela presença, e espero que continuem gostando da programação. Tchau, tchau.